Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. São as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no tempo quaresmal, lemos o Evangelho de São João, sobretudo esta grande diatribe. Diatribe é uma palavra bonita para não dizer discussão. Discussão é muito feio, por isso dizemos diatribe. Esta altercação entre Jesus e os judeus. Na verdade, vamos entender direito, não os judeus, mas os representantes religiosos, as autoridades religiosas, que eram ao mesmo tempo as autoridades políticas do seu tempo. Os judeus, simples pessoas, os judeus pobres, os judeus excluídos, não tinham culpa de nada. A igreja reconhece isso. Não foram os judeus que condenaram Jesus, mas representantes, autoridades da religião judaica. E essa discussão, já expliquei, ela vai se acentuando sempre mais. Poderíamos dizer, uma discussão, uma diatribe, um bate-boca entre Jesus e os seus contemporâneos. E vai se tornando sempre mais áspera, mais dura, até
como já sabemos, chegarem à conclusão: é melhor que ele morra. Porque Jesus assim colocava em questão não a autoridade da Escritura, não a importância do templo, mas tudo aquilo que tinha se tornado um abuso pelo uso da Escritura e pelo uso do templo. O templo de Jerusalém servia para tudo, menos para ser o local do encontro do homem com Deus, que era a finalidade primordial do templo. Por isso, ouvimos já há algum domingo Jesus que, vendo aquele mercado persa em que o templo se tinha tornado, se armou de uma corda e mandou ver. E chutou. Naquele dia, Jesus entendia oferecer, conforme a profecia, a purificação do templo, porque os profetas já tinham dito que haveria de chegar o Messias para purificar o templo. E Jesus então surrou daqui e dali, derrubou a mesa dos cambistas, abriu a jaula das ovelhas, abriu a gaiola dos pombos, dos outros pássaros que eram vendidos para o sacrifício no templo. E é claro que então, diante disso, as autoridades judaicas que viviam do lucro do templo não podiam suportar um jovem que chega de Nazaré, cabeludo, bronzeado, porque andava sempre no sol. Jesus devia ser bronzeado, a pele assim, né? Bruna, meio moreno, exatamente porque andava no sol, as suas andanças, a pregação do reino de Deus. Não devia escovar os cabelos todos os dias, porque um peregrino não usa cabelo, devia ter os cabelos compridos, a barba também, porque um profeta não tem tempo para estes cuidados humanos. E não puderam suportar Jesus. De modo que esta discussão, ela vai então culminar na decisão de matar, como de fato acontece, matar o próprio Deus. Por enquanto estamos, pois, nesta discussão. E aqui, uma vez mais, Jesus faz apelo a mostrar que a sua autoridade não vem dos homens, que a sua autoridade vem de Deus mesmo. E isso, para os judeus, era uma blasfêmia, aonde já se viu Deus, que é único, ter um filho já. E onde que nós não estamos vendo este jovem nazareno que vem lá da Galileia, de Nazaré, de onde não sai nada de bom, conforme a Escritura antiga dizia? Como é que agora ele já é o Filho de Deus? E Jesus, no entanto, reivindica: vós examinais as Escrituras, mas não sabeis examiná-la. Vós vos apoiais em Moisés, mas em Moisés coisíssima nenhuma, porque Moisés, tudo aquilo que fala é a meu respeito. E de fato, o apóstolo São Paulo, fazendo uma interpretação lá do livro do Êxodo, quando diz que eles chegaram no deserto, e no deserto não havia água para tomarem, diz que Moisés pegou lá uma vara, uma pedra, qualquer coisa, e bateu na rocha, e da rocha escorreu água fresquinha, água gelada, água mineral. E o apóstolo São Paulo faz a interpretação:
aquela água, aquela rocha, era o Cristo. Exatamente isto que Jesus está dizendo para os judeus. Vocês não sabem interpretar a Bíblia, porque Moisés fala de mim, Moisés é meu profeta, Moisés é meu representante, conduzindo, pois, o povo de Deus no deserto para a terra prometida, para a vida eterna, para o céu. Reconhecer, portanto, Jesus na Escritura Antiga é o que ele recomenda aos seus contemporâneos. Mas diz: vós não me recebestes. Agora, se chegar um fanfarrão, se chegar uma pessoa meio fusa, se chegar alguém assim, meio aéreo, se chegar uma pessoa que quer enganar vocês, diz Jesus, aí vocês, pois não, abrem a porta da casa, abrem a cabeça, abrem o coração e abrem as bolsas, os bolsos. É isto que Jesus diz: eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis, mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Muitas vezes acontece isso conosco, meus irmãos e irmãs. Nem abrimos a Bíblia, quase nunca vamos à missa, não rezamos o terço, não assistimos pela televisão a missa ou a boa evangelização que as TVs católicas nos proporcionam. Mas se chega um lunático dizendo, assim, bobagens, asneiras, você vai na corda dele, você vai e começa a fazer aquilo que ele diz. Se trata de ajudar a igreja, de pagar o dízimo, de participar de uma campanha, de ajudar os pobres, você não faz, mas facilmente você começa a dar dinheiro para esses lunáticos. Tudo isso está escrito aqui, não sou eu que estou inventando. Jesus disse: mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Reconhecer a divindade de Jesus Cristo, nele está a nossa salvação, conforme diz o discurso do apóstolo São Pedro, depois de Pentecostes: não tem outro nome no qual encontremos salvação a não ser no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, este que vós o matastes, mas que o Pai o ressuscitou dos mortos. Renovar nossa fé em Deus, mais do que Deus, ninguém. E não vamos acreditar em outras coisas, outras bobagens, outras asneiras, como acreditar em feitiço, como acreditar que alguém possa fazer-nos o mal através de alguma coisa que ponha em nós, introduza em nós, que nos faça mal. Isso acontece não porque aquilo tem força, mas porque você põe na sua cabeça, e aí o teu psicológico começa a funcionar, e daqui a pouco tu achas que estás enfeitiçado. Mas não é o feitiço, isso não existe, é o teu psique, tua cabeça. Acreditar em Deus, mais do que Deus, ninguém. Acreditar nas defesas que Deus mesmo proporciona para nós. A maior defesa é a Santa Eucaristia. Depois é a intercessão da Virgem Maria. Quem pega no seu terço para rezar, dizia já Santo Afonso, o demônio sai correndo quando você pega no terço para rezar. Acreditar, pois, na misericórdia do Pai é crer na proteção do glorioso São Miguel Arcanjo,
o maior de todos os anjos. É crer na intercessão do glorioso São José, o pai da Sagrada Família, que defendeu o próprio Jesus Cristo dos males, sobretudo da morte que Herodes queria realizar para o Filho de Deus, bebê. Fortalecer-nos em Deus. Deus nos dá todas as armas para combatermos o mal. Nós somos intocáveis, mas para isso tem que funcionar a nossa fé. Se você não tem a fé, começa a pensar em besteiras. E elas, porque você não tem a fé, começam a acontecer. Renovar, pois, a nossa fé no amor misericordioso do Pai, conforme o próprio Jesus foi enviado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Esta verdade da nossa fé permanece. Um instante de silêncio.